Estamos ao vivo aqui, mais uma live do canal Eduardo Lima, Anti-Imperialismo, canal que dá notícias, que discute assuntos que a mídia não mostra sobre conflitos internacionais. Dessa vez temos aqui uma participação muito especial da Ariadna. Opa, peraí, deixa eu fechar meu eu do passado aqui. Então temos aqui a participação muito especial de Ariadne, ah, Eu. e ela do canal Espiritualidade Anarquista. Ela vai falar um pouco sobre ela, um pouco sobre o canal e principalmente nós vamos falar sobre o filme que a gente vai recomendar para vocês, né? A gente não pode, né, botar links assim, né, de filmes sem direito autoral, mas a gente fala para vocês buscam o filme aí, vocês assistam da forma como vocês achem melhor, tá? O filme se chama Filhas do Sol, que é um filme falando sobre a luta das mulheres de um batalhão curdo no Iraque contra o temido ISIS, Daesh, Estado Islâmico e qualquer outro nome aí que o YouTube não gosta muito que seja dito, mas eu já disse tudo logo, que aí vai que eles não ouvem, Já né? fica certo. Tá bom. Então, para quem não se lembra, pessoal, teve uma época em que esse grupo extremista, Estado Islâmico, ele tomou ali várias partes ele tomou ali grandes partes da Síria e também partes ali do Iraque, tá? Do norte do Iraque, o norte da Síria, o norte do Iraque, e é uma coisa que gerou muita comoção, né? Principalmente por causa dos vídeos que eles publicavam de decapitações, né? De queimando pessoas e tudo mais. E esse filme, Filhas do Sol, mostra ali uma parte dessa história ali e mostra ali quando os curdos, né, inclusive isso aparece no início do filme, os curdos tentaram ali ocupar uma área onde havia a população Yazid, né, Yazid, ali do Iraque, e para poder massacrar essa população. E ali um batalhão curdo aparece nesse momento. Para poder a resistência se formou em parte do exército curdo. Lembrando que o Iraque ele é dividido, tá, pessoal? O norte do Iraque, ali onde está o Kurdistão, é um governo praticamente semi-autônomo, né? Porque depois da invasão norte-americana ao Iraque, ocorreu ali uma divisão em que o governo do sul não fala com o norte, uma história um pouquinho mais complicada, mas de qualquer forma, eu vou apresentar aqui a Ariadne para falar do canal dela, né? E para contar ali porque ela gosta de contar sempre a história do povo curdo e também para poder falar sobre o filme, a gente começa a falar sobre o filme. Legal. Aí, pessoal, boa noite a todos. Ai, meu Deus, estou aqui publicando nos grupos, né, o nosso link, pronto. Então é isso. Eu me chamo Ari, né, que o Edu já falou, a gente se conhece há muitos anos, né, Edu? Já vai fazer, nossa, não sei quanto tempo que a gente já se conhece, e desde a época quando a gente ainda estava começando a ocupar os YouTube aqui da vida, e o Du sempre ficava, vamos, Ari, fazer conteúdo, vamos fazer live, e eu falava, não, tá fugindo. E a gente fez só um podcast muitos anos atrás, no dia da mulher, e aí a galera falou, você só fica chamando mulher só no dia das mulheres e não sei o que, tadinho, Dudu, foi. Daí eu falei, não, imagina, sou eu que não tava aceitando, né, porque ele sempre me chamava, eu que falava que não, né, tadinho. Aí, beleza, então eu fiquei um tempo só estudando para fazer live de um jeito que eu pudesse entregar alguma coisa de fato, né, algo diferente. Então eu fiquei muitos anos estudando antes de começar a fazer o canal da Espiritualidade Anarquista, idealizar e tudo mais. Bem, sobre
Então, quem quiser, né, assistir lá os vídeos, é bastante polêmico, é muita coisa nova. Então, sabe que coisa nova, professor tem dificuldade de passar, né? Mas com relação ao Kurdistão, Rojava, né, e a Kobani, a região do Kurdistão, é uma região que nunca teve Estado, né, pelo que eu estudei, e é uma região, então, que quando o socialismo começa a se espalhar ali no Oriente Médio, foram as ideias marxistas e leninistas, mas também foram as mensagens anarquistas, socialista libertária, e aí, então, já foi, né, já está 12 anos de revolução, já concluída, então, aquela região começou o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores, né, até tinha baixado aqui a foto, não foi, mas é uma bandeira vermelha, né, e o PKK, ele é o Partido dos Trabalhadores, que inicialmente lá no Kurdistão começou com o pensamento, esse é o Congresstar, né, o PKK, ele começou com o partido, com os pensamentos marxista-leninista, e já foi uma grande conquista, né, eles conquistaram bastante território ali e tudo mais, mas depois eles mudam a vertente e começam a ser eco-anarcofeministas, né, por assim dizer. Então, aí, o que chama mais a atenção na luta do Kurdistão? É porque como ali é o berço do patriarcado, por assim dizer, o patriarcado institucional, né, as mulheres tiveram que se unir, né, elas tiveram que se unir para poder combater a violência patriarcal. E agora sim, se você puder mostrar o Abdullah Öcalan, né, esse barbudinho aqui, isso, ele é o Abdullah Öcalan, ele começa a fazer, começa a ajudar a montar o partido PKK dos trabalhadores no Kurdistão, ele começa com a ideia marxista-leninista, né, junto com o pessoal, e aí em 99, se eu não me engano, ele vai preso, nessa época da década de 90, e na prisão ele conhece as leituras do Bookchin, e o Bookchin é anarquista, é eco-anarquista, então ele muda, e aí ele se torna anarquista. E então, além de ele se tornar anarquista, eles começam a perceber que o anarquismo, de fato, o socialismo libertário, só daria certo se fosse a mulher o ponto mais primordial da revolução. Então, começa a surgir o lema Jinjian Azadi, e eles mudam a performance, sai do marxismo-leninista, entra no anarquismo, eco-anarquismo, com a ideia do Jinjian Azadi, mulher, vida e liberdade como ponto central, né? Então, aí é que começa a visão e aí é que começa a dar certo. Eles conseguem a revolução e até hoje as mulheres lá, né? Foi em 2012 que a revolução foi finalizada com vitória e desde então o pessoal está lá, né, lutando para que se permaneça, porque às vezes as pessoas acham que está tendo a revolução ainda, né, que eles estão buscando a revolução, eles não estão mais buscando a revolução, eles já conseguiram a revolução, já está em prática, então é o maior fenômeno da história da humanidade, de uma luta que é voltada, né, totalmente socialista libertária. Aí muita gente vai falar que não é que não é anarquista porque tem partido, porque sei lá, hierárquico na mente deles, mas eles funcionam de forma anarquista, né? Enfim, aí a gente pode falar um pouco mais disso, mas e agora adentrar o filme. O que você acha, o que você achou do filme? E, enfim, senão eu fico falando um monte aqui e não para. Não, não, eu achei o filme assim, né? Claro, o filme deixa claro ali que é baseado, né, em fatos reais. Eu não tenho certeza se todas aquelas mulheres lá, né? Porque eu acabei de ver o filme, né? Aí eu tenho certeza que todas aquelas mulheres lá, elas são inspiradas nas histórias de alguém ou necessariamente se os nomes são verdadeiros, né? Na verdade, os nomes, né, foram trocados, se eu não me engano. Você falou um pouco sobre isso, mas realmente aconteceu muitas daquelas coisas ali do filme, né? Eu que acompanhei ali essa situação, pelo menos não necessariamente muito a questão dos curdos, mas ali a invasão do Iraque pelo chamado Estado Islâmico, né, que não é Estado, nem
pode-se dizer que seja islâmico, né? Porque por mais críticas que a gente tenha a essa religião, a gente sabe que a religião islâmica o ISIS não é o representante maior, nem chega a ser um representante, né? É uma vertente ali bastante deturpada do Islã, que, como toda religião, tem seus problemas, mas o ISIS não é o Islã, né? Vamos dizer assim. Então ele se coloca lá, se autoproclamava com esse nome, e eu lembro que ali eu pesquisei também muito sobre a Síria, né? O que esse grupo fazia? Ele realmente sequestrava mulheres, isso aí é muito nítido ali, né? E revendia para o mercado internacional. Eu achei interessante isso. Já está em outra parte do filme, não está assim, mas eu achei importante ela falar que é o mercado global, né? Então a gente vê assim que muitas desses grupos ali que você vê que estão ali, né, e a gente, né, com o nosso pensamento talvez ocidentalizado, né, possa até imaginar que a pessoa mais preconceituosa vai dizer assim, porque aquele povo lá do Oriente Médio é um povo bárbaro, por isso que eles fazem isso. Só que vamos lembrar, né, que há uma rede global ali que recebe essas pessoas escravizadas, né, tráfico de mulheres, tráfico de crianças, né, recebe desses grupos. Então, aquela questão, né, a barbárie não está apenas no Oriente Médio, né? Está também nesses receptores aí que no mundo dito desenvolvido recebem, né? Se favorecem desse tráfico humano ali que foi retratado. Eu achei muito importante isso falar do tráfico humano, né? Isso aí é uma das coisas que mais marcou no filme. Você gostaria de falar sobre isso? Eu lembro dessa cena. Eu gostei muito dela. Porque teve um momento, né, não sei se a minha câmera saiu. Voltou. Eu gostei que você lembrou dessa parte, porque eu também achei uma parte importante. Ela falou só por cima, né? Foi quando ela estava contando a história, eu acho que do nome da que ela conseguiu. Que tem uma atriz, tem uma personagem principal, né? Que é uma moça que sofreu bastante com relação às represárias dos grupos Barrar, né? ISIS, né? Isso é. Daí tem essa cena, né? Ela só fala isso, né? Eu lembro que ela fala: a gente percebeu que os homens islâmicos não eram tão, que os homens franceses, ingleses, americanos não eram tão, eles né? Eles nos violavam do mesmo jeito do que os islâmicos, né? Ela fala isso, e eu fiquei, ai meu Deus, o que ela vai contar? Mas ela não se adentra a isso, né? Mas ela deixa isso bem claro, que parece que as tropas americanas, as tropas francesas também abusavam das mulheres, né, lá quando havia a oportunidade. Então, isso que fez com que as mulheres criassem uma consciência de classe sexual, de que realmente era difícil encontrar homens aliados, né? Tanto que o filme já começa com uma discussão, né, que ela está discutindo as táticas que vão usar com os próprios militantes da tropa ali, né, do grupo revolucionário, né? Então, aí a discussão é muito interessante, eu não sei se você viu, Du, mas ela diz, a gente precisa de uma estratégia, daí a gente tem que ter um jeito de chegar lá de uma forma mais inteligente. Aí o cara fala, não, a gente tem que botar, explodir tudo, né? Ele fala, vamos pegar uma bomba e vamos colocar lá, explode tudo. Dela, não, você está sendo, né? Você está sendo imprudente. Como é que a gente vai colocar uma bomba e explodir tudo? Não é assim que se faz. Assim é eles que estão fazendo. Daí ela pega, não, você não sabe, então o que a gente tem que fazer dela? Eu não sei o que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar em alguma coisa, só sei que vocês homens ficam querendo explodir tudo o tempo todo, né, igual eles estão fazendo, eles são muito idiotas, porque eles ficam explodindo tudo, a gente só precisa ser mais inteligente, ter uma tática melhor, né, e eu achei isso muito interessante, porque daí depois passa um tempo, já quase no fim do filme, que realmente, né, ela olha assim, o pessoal olha para fora e um monte de bomba explodindo. E aí ela fala, as tropas americanas chegaram.
Tipo assim, até a tropa americana também fazendo a mesma coisa, ficar explodindo tudo. Entende? Então, tipo assim, é como se os homens não tivessem uma articulação de tática de fato, né? Eles só pensavam em explodir as coisas. E eu achei muito legal, porque é um filme bastante sutil nesse aspecto, né? É complicado, porque aqui no Brasil e a mentalidade do homem, né, infelizmente, está muito ainda misógina, e fica difícil da gente explicar essas coisas, né? Explicar o que está acontecendo, da consciência de classe sexual, da importância da inteligência da mulher, enfim. Ai, ui, que frio. O que você acha, Du? Bom, achei interessante essa parte, é logo no começo, né? Inclusive é nessa parte Isso, aqui, né? Que daqui a pouco fica difícil encontrar a cena, é, todas as cenas como fotos, né? Mas, por exemplo, aqui elas estão nesse corredor e depois elas se encontram com esses homens e faz essa discussão, né? Aqui o pessoal chegando, sim. fake Crowley. Manda o link da convidada, tá? Vou mandar o link do canal dela tá na descrição, tá? Tá na descrição aí, é só clicar. Mas eu vou mandar aqui para facilitar para vocês. Ah, então ela Essa costuma parte, produzir. Pode desculpa, falar. mas eu lembrei, sabe, dessa parte, ela até fala assim, aí os caras aí tem um momento que o cara fala, não, mas a gente vai explodir sim, a gente vai fazer isso, se vocês quiserem, então vocês façam sozinha do jeito que vocês querem. Aí, tipo, ela meio que fala assim, a gente já tá acostumada com vocês abandonando nós, sabe? Nossa, eu achei tá bomba. Que tipo assim, ela cobra todos os homens, inclusive os homens também do movimento, né? Então, até para os homens do movimento é difícil deles credibilizarem as mulheres, né, ajudarem elas, só que no decorrer do filme eles ajudam, né, eles não se separam, não, mas esse diálogo eu acho que foi colocado justamente como uma forma de alertar, né, que nós mulheres não estamos sendo ouvidas dentro do movimento de luta, por isso que nós temos que ser mais escutadas, porque senão não vai ter revolução, a gente vai ficar sendo leninista pro resto da vida. Eita, o que você acha, Du? A polêmica, né? Polêmica. Lançou a polêmica aí, né? Ah, vamos lá, a questão. Dessa parte aí também ela falou, né? A frase, acho que é uma frase, não sei se você falou essa frase, é assim, nós já estamos acostumados a ser deixados para trás, né? Tipo assim, não, não, ela reclama porque morreram muitas mulheres, né? Ela reclama que ah, muitas mulheres já estão morrendo, já, não sei o que, alguma coisa assim, agora eu não me lembro bem Uhum. disso, né? E aí ela encontra a jornalista Matilde, né? Também é muito interessante que é, e aí já chegou uma questão ali que eu achei que é a polêmica, né? Que é não, primeiro, se você quer falar sobre a Matilde, depois eu falo uma cena ali que eu achei meio assim, que eu não gostei. Aí eu vou te explicar por quê. Pode falar. Eu achei muito interessante, né? Porque a Mathilde, ela é francesa, né? Se eu não me engano, uma repórter francesa. Ela acaba perdendo o marido numa questão também, porque ele também era repórter, né? Era jornalista. E ela sentia inspiração em cobrir a luta de Rojava para poder falar para o mundo, né? Eu achei muito nobre a atitude dela de estar ali com as mulheres, de estar tendo essa coragem, porque parece que o filme foi baseado nessa jornalista, né? Que essa jornalista foi lá, fez a pesquisa e daí depois eles transformam num filme, né? A própria a jornalista, né? O que a jornalista trouxe para eles do que estava acontecendo. Então é muito difícil encontrar pessoas jornalistas que dão a cara a tapa assim, né? De ir lá, de enfrentar, de estar no meio da guerra, né? Tanto que ela se fere e isso é muito corajoso. E aí tem também, né? Não sei qual vai ser o seu posicionamento, mas tem esses essas trocas
de informação do que é ser mulher, né? Uma mulher da França, uma mulher do Kurdistão. É claro que uma mulher da França, a gente não tem nem como falar, porque ela perdeu o marido na guerra, né? A moça da França também. Então, eu não sei, assim, o que você pensa? Uhum. Não, não, é que eu falar que é o seguinte, aquela conversa ali fala que ela perdeu o Oli Holmes, né? Só que a parte que é porque ela fala ali dos rebelde, o rebelde sírio que salvou ela, né? Nesse sentido. Aí dá a entender no filme ali como sua câmera saiu, tá me ouvindo? Tô ouvindo, acho que voltou. Entendeu? Tá Aí piscando. nesse ponto dá a entender ali que aquele rebelde sírio, para a pessoa que está acompanhando, fica como se fosse um herói, né? Para ela ali, pelo menos para ela foi o herói. Eu não sei se isso aí faz parte mesmo da vida dela ou se foi uma coisa do filme. Porque é o seguinte, a questão aqui, eu não estou aqui querendo dizer que o Assad não cometeu nenhum crime ou coisa assim. Só que o que que acontece? Esses rebeldes, esses ditos rebeldes sírios, né? Que, pelo que eu estudei, não são rebeldes, coisa nenhuma, eles também lutavam na Síria contra os curdos. Então, não é uma coisa assim, né? Passa ali a impressão de que eles são o herói, né? Dali que salvou ela do ataque do Assad e tal. Só que, por exemplo, esses rebeldes também lutavam contra os curdos, né? Inclusive teve recentemente aí, depois que o Assad caiu, esses grupos começaram a invadir mais ali a área dos curdos, tanto que isso culminou até com um acordo, né? Porque os curdos não são fáceis de combater, né? E no caso da Síria, não quer dizer que o exército do Assad também não seja, né? Só que o exército do Assad recentemente, né, houve ali uma traição por parte de vários generais ali, né, e o exército desistiu de lutar. Isso facilitou que esses grupos tomassem o poder, né? E esses grupos tomaram o poder e hoje estão aí fazendo diversos massacres contra os alauítas e tudo mais. Então, essa parte ali desse elogio que ela faz ali ao rebelde sírio, essa parte do filme eu não gostei. Acho que foi a única coisa ali do filme que eu não gostei mesmo. Ah, entendi. O Asaf que você está falando é o que estava Não, na. estava no poder da Síria, o Assad, né? Ah, entendi. Eu não sei, né? Eu não lembro bem dessa parte, mas eu acho que o que ela estava querendo dizer é tipo assim, que mesmo que, por exemplo, quando elas pegam aqui, eu não sei, né? Tô divagando aqui, tá? Porque eu teria que lembrar, e eu não lembro. Mas Ah, lembra tá. quando tipo eles pegam. Depois eu vejo o tempo do filme, eu te mando para tu. Pronto. Então, lembra quando elas pegam elas conseguem capturar um cara, e esse cara era do exército que ele, né, da tropa, ele pega e ele é muito medroso, né, e elas falam, ele é super medroso e não sei o quê. Eu acho que esse momento mostra que, tipo assim, até os homens, né, não é todos os homens que talvez quisessem estar fazendo o que eles estão fazendo, né, muitos deles são obrigados a estarem nessa condição de guerra, talvez seja isso que ela quis dizer, né, ou bateu nele ali naquele momento um arrependimento, não sei se ela, né, mas ou podem estar querendo dizer realmente que, porque, ou talvez a própria visão dela, né, deturpada sobre a luta até chegar ali e perceber que, na verdade, nenhum deles é aliado coisa nenhuma, né, não sei, mas realmente é um ponto crítico de se pensar, mas pensando que ela é a estrangeira, né, que ela veio de outro país, talvez ela não tivesse ainda com a visão toda completa sobre as coisas, né? Tava ainda turva sobre toda a luta. Mas eu vejo que no final de tudo ela sai com um peso assim de conhecimento muito grande, né, sobre a situação, porque é desesperadora, né? Sim, sim, eu vou botar outra foto aqui que aparece a Matilde melhor. Peraí. Tá aqui. Parece um pouco melhor. A Matilde é essa do tapa-olho, tá, pessoal? Eu Então, gostei assim dela bastante nesse aspecto do heroísmo que ela traz, de estar ali junto com as mulheres, né? Até oferecem para ela a arma, ela fala que não porque ela não sabe atirar, tem medo, mas ela faz a cobertura e depois vai embora, né?
Eu acho, assim, é complicado realmente para nós que estamos fora de lá, né? A gente está tendo mais informação agora por causa da internet também. Mas se fosse uns anos atrás, por exemplo, se a gente tivesse lá, talvez a gente iria estar um pouco perdido sobre toda a situação, né? Uma situação bastante intensa. Mas depois que a gente pega o jeito, dá para entender nas coisas, né? Fica mais fácil assim. Sim, sim, a internet favoreceu muito, né, para a gente não ficar só com a narrativa da mídia, né, sobre os assuntos internacionais e tudo mais, né. E o que eu tento fazer aqui é justamente isso, mostrar o outro lado dos confrontos, das guerras, né. Ai, muito bonito, é muito inspirador, né, a luta dessas mulheres, mas é aquela coisa que a gente não pode romantizar também, eu acho, porque não é bonito, né, não é divertido de fato, por isso que também o filme é muito impactante. Às vezes a gente acha que é uma realidade delas na situação em que elas estão. Nós aqui, nós mulheres, homens, claro, mas mais nós mulheres aqui no Brasil, a gente também está numa situação de guerra, né? Mas a gente tem um outro posicionamento, mas às vezes a gente pensa que a gente já deveria estar armadas também, não sei, não, tô brincando. Mas porque a situação é conflituosa, que a gente não percebeu ainda, né? O que será que está escrito? Eu não estou conseguindo ler. Ah, o próprio ato de recusar a opressão já é uma vitória. Para cada irmã capturada, nasce uma guerreira. Ah, isso Quer é muito dizer, forte. aquela que só eles soltam, elas soltam, né? Quer dizer, porque ela foi solta da prisão, ela libertou outras e essas que foram livres se tornaram guerreiras, né? Quiseram lutar, é isso que ela está querendo dizer. Ah, essa cena é muito linda. Eu achei, é um momento em que ela faz um discurso muito inspirador, né? Muito forte. E é isso mesmo. Então, a gente tem que pensar nesse ponto, porque as pessoas que querem liderar, elas têm que ser motivadoras, né? Elas têm que inspirar as outras a levantarem a cabeça, a continuar, a não desistir. E o que eu acho muito legal também é que elas são muito carinhosas uma com as outras, né? Elas tratam assim com tanta ternura, com tanto amor e cuidado que a gente fala, tá vendo? É disso que se trata a união das mulheres. É esse cuidado, é essa atenção e mas também elas trabalham muito desapego, né? Afinal, não tem o que fazer, é uma guerra, mulheres acabam perdendo a vida nesses momentos, mas o carinho que elas têm umas pelas outras é algo que a gente não vê em grupos de exército, em grupos na história, né, dos homens e tudo mais, mas que isso é muito comum entre as mulheres. Essa é mais do que a sororidade, né? Além da sororidade, tudo isso é bastante intenso. E assim, falando além do filme, a gente. Eu consigo ver aqui, ó. Boa noite, pessoal. O Rogério de Carvalho. Eu não sabia que eu conseguia ver também. Muito bom. Dá para ver. Ele pediu o link, eu já botei o link aqui. Só o link está fixado no chat, então também na descrição, o link do canal dela. Então, lá no Kurdistão, eles fizeram uma organização. Então, eles funcionam pelo confederalismo democrático, né, que são reuniões e assembleias. Nessas assembleias se reúnem todos, e aí eu acredito que eles devam trabalhar tanto com consenso, quanto também com as votações em maioria, dependendo das situações. Mas nesses grupos a gente vê que é majoritariamente mulheres. Então, essa foto que você mostrou é o do Congra-Star, né? Dessa bandeira aqui verde com parecendo uma carinha vermelha, é isso? Essa é a do Congra-Star, é o coletivo, eu acho que talvez o mais forte atualmente das mulheres, que vai se espalhando. Todo esse movimento que a gente chama de Jinjian Azadi começa na década de 90, né, Mulher, Vida e Liberdade, mas ele vai ficar famoso mundialmente mesmo depois de 2022, porque o Afeganistão
né? E como o Du sabe mais que eu nesse aspecto, né, Du? Ele passa por várias revoluções muito rápido, então ele muda muito de governo, né? Ele era monárquico, daí sai da monarquia, vai para uma democracia, ao qual tinha a participação dos Estados Unidos, então a mulher tem um pouco mais de liberdade. Na monarquia, as mulheres já tinham um pouco de liberdade, aí depois vem os Estados Unidos e a ideia de democracia, e também umas coisas, vem também governo comunista, então as mulheres, por mais que troque o governo, ainda tem um pouco de liberdade, mas depois vem os grupos pesados em 2001 e depois em 2022 volta o islamismo lá muito forte. E aí a gente perde a Mini Amashi, né? É uma mulher, ela tinha só 22 anos em 2022, e aí ela Tem a estava com foto dela aí? hijab. Ou não? Tem a Tenho, foto dela? só que deixa eu postar aqui, quer ver? É, a Mina Maishi, uma linda. Ela, Ela tá aqui embaixo? ela, Tá aqui embaixo ou você já botou, não? não consegui, não apareceu, peraí, eu não sei, eu coloquei tanta foto que eu fiquei, peraí, Tu tem, ela é tu tem que dar maravilhosa, né? a descrição da foto para mim, porque tá sem o nome. Então, não, sabe o que que é? Porque agora eles colocam em vários formatos, aí, às vezes aparece, às vezes não aparece pra mim, quer ver, ó? A minha marcha maravilhosa. Ela é muito bonita. Ela só tinha 22 anos, ela estava usando o hijab preto. Ela foi passear com o irmão dela, né? E aí, lá, tá vendo? Ela vem pra, como web em vez de ser. Não sei se isso já te aconteceu. Baixar a Não foto e sei. vir como. Ah, Peraí. entendi. Você tem que dar print. Quando é assim, você tem que dar print no seu computador Ah, para é. poder salvar a foto. Pronto. Então, aí em 2000, aí faz pouquíssimo tempo essa história, né? Então, acho que a história ainda está acontecendo, sabe? Aqui, eu vou mostrar, ver se você achou aí. Ah lá, apareceu, Machamini. Pronto, é ela. Essa moça, né? A Machamini, ela estava com esse hijab, né? Que é esse lenço, e com o irmão dela passeando no parque. Aí a tropa da orientação, que é a polícia de lá, né, islâmica, confrontou ela falando que o hijab dela estava transparente demais. E aí foram levar ela para a polícia lá, né? Pegaram, colocaram ela no carro e ela não baixou a cabeça, ela continuou enfrentando eles, falando que não estava, que aquilo era um absurdo, e quanto mais ela enfrentava eles, mais eles batiam nela. Então eles bateram muito nela dentro do carro. E aí chegou o momento que eles jogaram ela no hospital. Nessa que ela chegou no hospital, tem até a filmagem dela chegando no hospital, muito machucada, e ela desmaia, né, na entrada. Daí levam ela e depois de uns 2 dias ela falece com fraturas cranianas, né? Com fratura craniana muito pesada. E, enfim, aí cresce o movimento de Giana Zadi, Mulher, Vida e Liberdade. Aí é que motiva, né? Foi a primeira morte de uma mulher, de fato, assim, que deu essa repercussão. No mesmo ano, os homens, que quando os homens também têm consciência de classe sexual, eles começam a compreender a situação, né? Então, teve um manifestante, um rapper famoso, que ele foi lá na manifestação com uma faca, sabe? Que ele tava com sangue nos olhos, assim, com muita raiva do que estava acontecendo com as mulheres, porque depois que o grupo islâmico tomou o poder, como é que é, o Talibã, né? Aí Talibã. o que que isso, o Talibã, ele vai para a manifestação com uma faca e vem a polícia tentar enfrentar ele, e ele tenta matar o policial lá, sabe? E aí então ele vai preso. E aí, tipo, acho que foi em setembro, em outubro. E aí perguntam para ele, né, porque que ele estava armado com uma faca ali, né, o que ele pretendia fazer, e ele disse, eu pretendia matar eles, né, daí pegaram e falaram, você estava pretendendo matar os policiais? Dele, eu tô querendo matar agora mesmo, se eu pudesse eu matava todos. E aí, infelizmente, ele foi
teve pena de morte. Então, foi a primeira sentença de morte do Irã para alguém que lutou pelo Jinjian Azadi com vida e também muito novo, acho que ele tinha 23 anos, né? Pela vida de Amin Amasha. E aí o pessoal tem que lembrar que isso está acontecendo agora, foi em 2022, então só passou 3 anos, é pouquíssimo tempo. O ano passado, o pai da Masha Amini, né, que é também agora, né, ele é um grande manifestante do Jinjian Azadi, ele está sendo perseguido pelo Talibã, quase foi para a cadeia, porque começaram a dizer que ela não Aí, morreu por causa do espancamento. é Masha Amini o nome dela? Ah, eu Isso, acho que é o Irã, né? No Irã que tava. isso. Foi no Irã. Ah, tá. Então não é Talibã, não. Ai, caramba. Os ayatolás, Uhum. né? Eita, eu não sei, eu achei que era o Talibã. Não, o Talibã é Afeganistão. Pronto. Então é isso, é esse aí que você falou. Qual que você falou? É o governo dos ayatolás. É os ayatollahes. É isso, Ayatolás então. no. Opa, deixa eu ver. Ih, peraí, desculpa. Compartilhei eu ia compartilhar aqui, mas é da Jovem Pan, então é melhor evitar. É, vamos falar Ninguém que você merece, tá junto com os, ninguém merece compartilhar site da Jovem Pan, né? Não, aí não dá, aí não dá. Aí não dá Não, mesmo. compartilha aí, tão importante sei lá, passa a Não, eu informação. sei, mas pode O procurar, pessoal vale a vai te pena chamar de procurar outro. extremista aí, ó. Vai falar, você tá Não, compactuando com o inimigo? pô, ninguém merece. Jovem Pan é um esgoto, gente. É, então, aí o pai dela tá sendo perseguido, né, por esses grupos, porque falaram que ela não morreu por causa do traumatismo craniano, mas sim por causa que ela tinha uma doença já, e que essa doença fez, né, começaram a arranjar uma desculpa, e ele tá lutando para mostrar que não, que ela, né, ela apanhou muito e que foi isso que causou, e aí então ele também tá sendo perseguido, a família dele, né, então não faz muito tempo Entendi. isso, faz pouco tempo. É, e aí é que surgiu e explodiu o Gingiana Zadi, Mulher, Vida e Liberdade no mundo todo, e está sendo uma inspiração para todas as mulheres, sabe? Todas as mulheres estão se inspirando no mundo inteiro para isso, é a consciência de classe sexual. Entendi. E voltando lá para o filme, também tem uma parte interessante eu vi também, que foi a parte em que elas estão ah, que o ISIS invade a casa dela, né, da Bará, e pega todos os homens e mata os homens, né, na frente delas, assim, todos os homens da família, né, e escraviza as mulheres. Foi quando ela foi pega no cativeiro, né? Você lembra dessa cena? Uhum. Até o filhinho dela eles levam embora, né, as crianças, e os maridos, os homens da família são mortos. É muito triste essa cena, né? Mostra bem o que é a guerra, porque a guerra é exatamente isso, né? É não só a conquista das terras, mas a conquista das mulheres nessa terra. Então, por isso que muitas vezes, por exemplo, por que não deixa o pessoal da Palestina ir embora, em vez de matar todo mundo lá? Porque eles não querem só o território, eles querem as mulheres que estão no território, as crianças que estão no território, e aí eles vão selecionando e fazendo os extermínios, né, sempre, não é só o território, por isso que e os homens, né, porque na mente deles, aqueles lá, os homens da família são os donos daquelas mulheres. Então, vamos roubar as mulheres, matamos os homens, né? E isso é muito complicado, claro, né? Triste para todo mundo. Por isso que a consciência de classe sexual começa a ficar muito forte nos homens e perceber que não é simplesmente uma mudança de sistema, sabe? Porque hoje o pessoal acha que para fazer a revolução, primeiro acaba com o capitalismo e depois vem os restos, né? E na verdade não, primeiro é a luta das mulheres, né? Não é a primeira luta, é a primeira luta das mulheres da visão do que é a luta em si. Então, a gente viu o Abdullah Öcalan, ele ainda é vivo, faz 25 anos que ele está preso na Turquia,
e ele deu uma declaração faz pouco, foi ontem de ontem, eu acho, ontem, falando sobre a importância das mulheres na luta, né, o quanto que a gente tem que valorizar mais o protagonismo das mulheres, porque são elas que são os alvos desse embate todo. E é claro que os homens sofrem também com isso, sem sombra de dúvida, né, são exterminados, torturados, né, tanto que a gente está vendo o pai da Mahsa Amini sendo perseguido e o próprio Abdullah Öcalan, 25 anos preso não é brincadeira não, né, 25 anos encarcerado, mostra pra gente que não é uma coisa fácil. E aí parece que também, Sim, né, ele foi preso antes da guerra na Síria. O pessoal tem uma ideia. A guerra na Síria já dura mais de 13 anos, né? Se a gente for para. isso, 25 anos. Então, por isso que é uma luta que todos veem que acaba afetando todo mundo, né? Mas principalmente as mulheres, porque, né, a gente viu, por exemplo, o que aconteceu delas serem várias vezes, né, violadas, elas ficam presas, sendo obrigadas a limpar a casa, arrumar as coisas e sendo violadas várias e várias vezes, né? Tem a cena pesada da irmã dela, tadinha, e que não aguentou a pressão, né? Então, é assustador como é que pode, né, ter homens que conseguem fazer esse tipo de coisa. É uma calamidade, assim, né? Como é possível, né? Sim, sim, a gente viu, né? E outra coisa que a gente pode falar é quando os filhos são retirados das mães, também é uma cena muito triste, né? Naquela parte que elas estão presas, depois mostra que o filme vai intercalando, né? Cenas atuais do presente delas, que seria ali na guerra, e quando elas estavam no cativeiro. Aí mostra lá a cena que os filhos foram tirados das mães, né? Nossa, é bem triste essa parte. Acho que é a parte mais emocionante, assim, porque o amor de uma mãe pelo seu filho é algo que a gente deveria valorizar muito, né? A maternidade, o matriarcado. E também é outra coisa que a gente não tem visão aqui no Brasil, principalmente. Tipo assim, as mulheres e os homens entenderem que não é porque eu sou mulher eu vou querer ter um filho, eu tenho que ter a liberdade de não querer ter filhos. Mas se quando a gente fala de mães, a maior parte das mulheres querem ser mãe, tem essa sensação, esse desejo. E quando elas são mães, elas têm que ter o direito, a prioridade pelos seus filhos. Né? E aqui no Brasil a gente pensa que não mais, a gente está com a lei de alienação parental, que é o horror, que é praticamente a mesma coisa do que acontece no Afeganistão, no Kurdistão. As pessoas acham que não, mas a lei de alienação parental é exatamente a mesma coisa, né? É venda de criança, é tráfico humano, é pai violador que fica e consegue o direito de ficar com o filho, é mãe chorando todo dia eu vejo um caso diferente de mãe chorando que perdeu a guarda do filho para um homem violador. São histórias de terror que, se nós mulheres do Brasil percebêssemos o que está acontecendo, a gente estaria do mesmo jeito que elas, porque a gente, claro que parece que tem mais direitos, mas não é, né, essa coisa das mães da periferia estarem perdendo os filhos de 2, 3 anos, baleado e coisas assim, isso é guerra, né? Teve esses dias eu vi, foi acho que Filosofia Maldita, lá no, né, a palavra é no Instagram, né? Ele postou um vídeo que o policial gritou, eu acho que algum policial gritou as crianças, e outro gritou, esquece as crianças, continua, foda-se as crianças, falou desse jeito, sabe? E metendo bala em tudo quanto era lado. Então, se a gente percebesse que a gente está meio que alienado da situação, então a maternidade, o matriarcado, né, tem que ser o mais importante da nossa visão. A gente tem que valorizar as mães, né, e a gente vê que toda a motivação da personagem principal da luta é para resgatar o seu filho, né? O que leva ela é tipo assim, uma leoa, é uma mãe que vai até o fim do mundo para resgatar o próprio filho, e todas aquelas mulheres ali, a maior motivação da maior parte delas é resgatar os próprios filhos da mão do islamismo, né? Então, é isso que mostra a força da mulher,
Nem toda mulher quer ser mãe, mas as mulheres que são mães merecem toda a prioridade política, social. E aí isso inflige em todo o resto. Entendi. A questão é que ela quer libertar ali do chamado ISIS, né? O grupo ISIS. Mas é interessante que o próprio filme, por exemplo, ele toma um cuidado, não sei se você reparou nessa cena, que eu achei muito interessante, o cuidado de mostrar que o ISIS, ele não é o Islã em si, né? Não sei se você lembra daquela cena em que eles capturam, né? Logo no começo, né, nas primeiras cenas assim de batalha, o grupo captura ali um membro do ISIS e ele grita infiéis. Aí a curda responde: como é? Como assim? Eu também sou muçulmana. Tipo assim, dizendo que não tem fiel aqui, nesse sentido, né? Eu também sou muçulmano, então é muito interessante a gente achar isso, né? Que às vezes a pessoa acha que curdos têm uma religião diferente, não é assim não, né? O curdo é etnia, é uma etnia curda, mas eles têm religião diferente e alguns curdos ali são também muçulmanos, né? O que acontece é que o ISIS, ele obriga as pessoas a vertente do ISA é a vertente que é parecida com aquela da Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita, que então é um estado ali vergonhoso em termos de direitos humanos e tudo mais, essa é uma vertente chamada Wahabismo, essa vertente que é a vertente do ISIS. E o ISIS, ele obriga, né, ele obriga a, as pessoas, né, os homens, a lutarem do lado dele e a se converterem, né? Dependendo de qual vertente do Islã que há, eles dão uma chance de se converter, entre aspas, né? Obrigado, ninguém se converte obrigado, mas enfim, se converte a gente, vem lutar do nosso lado, ou então você morre. Ele dá essa opção para quem é sunita, por exemplo. Ele dá essa opção. Isso. Agora, quem não é sunita, quem é xiita, por exemplo, eles matam na hora. Xiita, eles matam na hora, eles matam na hora. é, Eles matam na hora também aquele. Alauíta também, eles matavam na hora. Perguntava se era alauíta, o cara falava, sou, já morre. E aí o que acontece? Quando é sunita, eles deixavam, eles davam a opção da pessoa ir para o lado deles, para não morrer. Né? E até cristão também, era obrigado a abandonar a religião e ir para o lado deles. Então, é isso que o ISIS fazia, o wahabismo. Né? Então, eles perseguiam também pessoas de religião muçulmana. Não é à toa que muitos muçulmanos lutaram contra ele, os próprios xiitas e também também lá no aquele grupo que eu não posso falar o nome aqui, que o YouTube não deixa, mas enfim, o grupo do Líbano, Sei, né? O grupo do Líbano da bandeira amarelinha, todo mundo sabe qual é, né? Então, esse grupo do Líbano da bandeira amarelinha foi para a Síria e lutou contra o Estado Islâmico. Então, e esse grupo é um grupo muçulmano. Então, é para a gente não generalizar, né? Para não achar que o Islã, enfim, se resume àqueles cortadores de cabeça, né? O que não é verdade. Então, é uma questão, né? Como eu sou anarquista, assim, e trabalho essa questão da espiritualidade, tem, né, os xiitas, os sunitas, e, por exemplo, é muito complicado, porque a questão é a hierarquia que esses grupos carregam, mesmo que seja grupos mais leves, islâmicos, né, ou os mais pesados, eles ainda estão dentro, abaixo do guarda-chuva do Alcorão, que é patriarcal, né? Mas é claro, é aquela coisa, né? Nem todo cristão vai ser violento, principalmente os fiéis, né? Isso é muito importante do que você está falando, realmente, né? Deixar claro e separado que tem os extremistas, os ISIS, né? Que realmente são os mais extremistas, o Talibã, por exemplo, né? E tem os fiéis que são mais pacíficos, que têm uma religião, uma espiritualidade que não invade as outras, né? E é muito importante realmente a gente falar isso. Como eu tenho essa visão de que, sei lá, a gente tem que acabar com essas hierarquias religiosas,
Talvez eu precise falar de um jeito menos mais certeiro, né, para não causar esse tipo de situação. Mas é que nem tipo o judaísmo também, né? Muitos vão falar, nem todo judeu é sionista, tem judeu que luta contra o sionismo e tal, mas ainda assim eu creio que tem que sempre falar para as pessoas, né? Essa questão da problemática dessa hierarquização, que é a fonte do patriarcado total, sabe? A história do patriarcado vem do judaísmo, se expande para o cristianismo, e depois vem os muçulmanos, né, o islamismo, e aí é um braço do outro. Então, mas essa cena que você lembrou é muito importante mesmo, porque muitas mulheres utilizam desse argumento para se proteger também, né? Fala, não, eu não sou infiel, eu sou muçulmana. É uma forma de afronta. Eu acredito que você está certo nesse ponto de falar isso, né? A gente tem mulheres cristãs que estão dentro da igreja, por exemplo, né? São fiéis e lutam contra o machismo dentro das igrejas e conseguiram revolucionar bastante coisa dentro delas, né? A Sorjane Sulf, por exemplo, a própria teologia da libertação também, né, conseguiu mudar muitos aspectos de pensamento lá dentro, enfim, é um ponto importante que você trouxe. Obrigado, tá aqui. A Cá tá aqui, acredito que vocês já se conhecem também. Um abraço aí, Sim, Cá. bastante. Aqui, Letes Machado Leites falando. Boa noite, Eduardo, acompanhando a situação do Irã, chance dos Estados Unidos e Israel atacarem? Olha, não sei, cara, eu ouvi falar que Estados Unidos estão evacuando suas bases, né? E isso aí é um sinal perigoso, né? Que haja um ataque dos Estados Unidos ao Irã ali, né? Mas lembrando que o Irã tem condições de revidar ali, né? Não é simples, né? O Irã não é o Iraque. O Iraque estava completamente destruído, assim, economicamente e militarmente antes mesmo dos Estados Unidos atacarem, né? Aí não tinha defesa. Agora o Irã tem defesa. Renan, para o Irã, bem que poderia compartilhar os arquivos secretos, a gente vai compartilhar, né? Claro, tem umas coisas que o Irã vai deixar com eles, outros eles vai espalhar por aí, né? Ele está se referindo aqui ao ataque cibernético não, né? Ao roubo de informações confidenciais que o Irã roubou de Israel. Ah, e também aquele caso da irmã dela morrendo no cativeiro também é muito triste, né? Nossa, acho que é uma das partes mais tensas, acho que as duas partes mais tensas, né? Tanto a parte quando o filho dela é arrancado dos braços dela e das outras mulheres, essa cena, meu Deus. E a parte da irmã dela, sem sombra de dúvida. Ai, que agonia. Ai, olha, tem que ter coração para poder assistir esse filme, viu? Meu Deus, não dá nem para dar spoiler, né? Mas, meu Deus do céu, Senhor Jesus, é muita Não, ruindade. mas pode dar spoiler à vontade, porque assim, É, se você né? achar É que até não, melhor. não dá para fazer se não dar spoiler, porque É. aí Não, é não tem muito como. triste, meu Deus, não. É como a irmã dela não aguentou, né? A pressão de ser violada todo dia e acaba tirando, né, a própria vida no banheiro. Nossa, meu Deus do céu. Nossa. Meu, é algo assim que a gente não consegue imaginar, mas é o que acontece diariamente com as mulheres aqui no Brasil, então acontece no mundo inteiro, é algo que, por mais que a gente pense nelas, estão numa situação de guerra e tudo mais, mas não é bem diferente do que está acontecendo com nós. E né, ou que possa acontecer com todas as mulheres, enfim, aqui no Brasil mesmo, né, esses dias foi encontrado um cativeiro com mulheres sendo vendidas, teve outra, todo dia a gente vê mulheres no Rio Grande do Sul, foram mortas 10 mulheres em um final de semana, só no Rio Grande do Sul, 10 mulheres em um final de semana pelos ex-maridos, é uma coisa assim que parece que não, mas é uma guerra contra nós mulheres, e é assim, quem está vendo, sabe, quem acompanha as páginas de mulheres, quem acompanha as notícias, sabe que é algo que perdeu o controle, assim. Essa cena é realmente muito triste. Olha, Uma coisa que eu olha, gosto. eu vou. Desculpa. Não, pode continuar, depois eu falo. Não, pode falar, que senão eu fico falando muito.
Não, não. E olha que você me lembrou de um filme que eu vou te recomendar, mas caraca, ai, Hum. é muito triste, gente. Eu acho que Ai, meu Deus. eu acho que é o filme brasileiro mais triste que eu vi na vida. E é brasileiro o filme. Inclusive, quando você me indicou esse filme, o nome do filme é parecido. É, e aí, quando você me indicou, eu falei, ah, não, não é possível que ela vai me obrigar a ver aquele filme de novo. Eu achei, porque tem um filme chamado Meninas do Sol, não sei se você já Ai, ouviu eu falar. vi. Eu ouvi Meu Deus falar, do quando eu fui céu. baixar Filhas do Sol, eu vi esse, quase baixei esse no lugar. Aí minha amiga Não, falou, assim, assiste, Ari. Eu falei, ai meu você já Deus. estuda, já estuda esse assunto, você tá, mas mesmo assim, cara, não tem como não ficar agoniado, porque fala de meninas que são vendidas como prostitutas, né? Lá no Nordeste, a família vende a menina, porque a família não tem como alimentar todos os filhos, aí vende a menina, e depois a menina é leiloada lá, virgem ainda. Cara, uma coisa terrível, assim, tipo, a agonia é o seguinte, porque ao mesmo tempo é um filme de ficção, mas você sabe que aquilo ali é baseado em fatos reais, então dá uma agonia muito grande, entendeu? É diferente de você ver um filme de terror, ver um filme de Uhum. zumbi, que tem aquele sofrimento ali, mas você sabe que aquilo ali é um personagem, como se diz, é uma história, aquilo ali não aconteceu. Agora, você vê esse tipo de atrocidade e sabendo que é uma coisa que está acontecendo no Brasil, né? E tem ali a Uhum. conivência das autoridades e tudo mais. Cara, é muito triste realmente. Então eu recomendo aí para você que trabalha com esse assunto, que fala desse Ai, assunto, meu é Deus. bom que você veja. Para a pessoa é muito sensível, eu não recomendo esse filme, Meninas do Sol. Eu juro, eu fiquei 3 dias triste por causa desse filme. Eu esqueci o filme, eu lembrava do filme, dava um aperto no coração, porque realmente é desolador esse filme, cara. Meninas do É, Sol, o nome. então. Saiu uma estatística, né, que o Brasil é o quarto país com mais casamentos infantis no mundo. O quarto país. Como que a gente pode achar que não estamos numa situação de violência contra a mulher extrema? Saiu também que nasceram mais de não sei quantas crianças de meninas entre 11 a 14 anos de idade no Amazonas, sabe? Um número assim estridente. O capitalismo patriarcal, ele se sustenta pelo corpo das mulheres, né? E não só das mulheres, mas das fêmeas não humanas também, porque a gente reproduz, o nosso útero vale ouro para o capitalismo. Então, é algo assim aterrorizante o que acontece com nós mulheres, né? Não é à toa que a Gisele Pellicucci foi escravizada pelo próprio marido sem nem saber, né? Ela era drogada, ela ficava dormindo. Ah, Raquel, oi, saudações terráqueos. Assim, aí. Então, é, a gente, né, a Gisele Pellicucci, lançaram um jogo de. Bem, nem vou falar muito. Sabe o que eu queria falar também sobre a questão do Kurdistão? É sobre essas mulheres ativistas que estão presas, né? Que é a Pakishan Azizi, a Sharifeh Mohammed e a Frishe Moradi. A Pakishan Azizi é essa moça de que tá tipo isso, pronto. Ela é uma jornalista e ela foi presa o ano passado pelo grupo, né? Ela tá né, do Irã. Eu tô com medo de falar errado. Você me corrige, Edu, se eu falar muitos nomes, né? Mas ela tá Do presa, né? governo do Irã, né? Então, pelo governo Isso. do Irã. Então, e ela conta, ela não é de nenhum partido, falam que ela está presa porque ela está sendo denunciada por estar no PEJAC. O Kurdistão ele tem vários coletivos de defesa, né? Então tem o PEJAC, que é mulheres guerrilheiras mesmo, que vão às lutas, né, armadas, e ela foi fazer uma ajuda comunitária, então eles falaram que ela estava junto com as mulheres guerrilheiras, mas ela não estava. Só que ela está com sentença de morte desde o ano passado, em outubro. E aí a gente está lutando, tentando fazer uma comoção popular para que ela seja liberta, né? Ela luta pelo Gingina Azadi também.
E aí ela conta, né, da prisão que ela sofreu, como que o pai dela e a mãe dela estão sofrendo violências, a tia dela, né, ela tá lá na prisão agora, nesse exato momento, tadinha, né, lá na prisão de Erim. E ela tem a Pakchiana Aziz, ela não é guerrilheira, mas ela é uma jornalista que sempre cobre as questões de lá. E foi ela que deu mais visibilidade na questão das mulheres. Então, são mulheres que estão sendo sentenciadas à morte e é algo que não estava acontecendo, agora está acontecendo em mais massa. Eu não sei o que vai acontecer com elas. Não, eu sei, elas vão ser libertas, eu vou ver elas livres, se Deus quiser, porque eu vi também, a gente teve a Nahid, né, que é a Mama Nahid, ela foi liberta esse ano, no começo do ano, e ninguém imaginou que ela ia ser liberta, e ela foi, graças a... Nossa, ninguém imaginou, e ela foi muito lindo ver ela livre, já era uma senhora. Aí a Sharifé Mohammed, que é essa que tá de laranja, sabe, na foto, isso. Ela já é do Congra-Star, se eu não me engano, e ela também recebeu pena de morte, aí em outubro também, só que aí eles tiraram a pena de morte dela e só deixou prisão perpétua, mas depois voltaram com a pena de morte, então a gente não sabe o que eles vão fazer, e a gente também está lutando, né? São muitas mulheres que estão indo para a cadeia, então a Sharifé Mohammed também é um nome muito forte lá entre as mulheres do Kurdistão, como uma mulher da luta. E essa de vermelho, a Frixé Murad, ela já é guerrilheira mesmo, ela pega em armas, sabe? Ela luta mesmo, faz lutas marciais, e ela ensinava autodefesa para as mulheres de Rojava e Kobani, né? Tem fotos dela de sumô, não sei como é que fala, de kimono, sabe? Ela faixa preta e tudo mais, ela pega em armas e tudo mais. Então ela é um nome bem forte, também tá com prisão perpétua, pena de morte. Nós estamos lutando para que isso acabe, que seja colocado contra a lei mundial, pena de morte nesses casos, né? Só que o que acontece é que o Lula, aqui no Brasil, ele se absteve na luta contra a violência das mulheres no Oriente Médio. E isso foi um absurdo. Por que que ele se absteve? Entende? Teve uma conferência mundial sobre a defesa das mulheres do Oriente Médio e ele se absteve. Então, não deu explicações, pelo menos eu não achei a explicação dele porque que ele se absteve. Não vejo o pessoal falar sobre esse tema que é extremamente importante. E a gente precisa falar, fomentar isso na internet. É a maior luta revolucionária anarcofeminista, eco-anarcofeminista que já aconteceu no mundo. É um marco histórico que a gente está vivendo e participando, e não estão falando de fato quanto merecia. A gente parece que só quer falar dos passados, sendo que a gente tem ouro na nossa mão. Enfim. Desculpa esse desabafo, acho que tá sem som aí. Agora eu me desmutei aqui. Beleza. Não, outra coisa interessante foi que ela fala de uma coisa que também foi muito chocante, né, dos vídeos que apareceram aqui no ano de 2015, né, que era o treinamento que o ISIS dava para as crianças, né? E até ela fala que a escola fala que a gente tem que ir para resgatar o filho, que ela foi resgatar o filho dela da chamada Escola de Leãozinhos, né? Que era como eles chamavam o centro de treinamento de crianças do ISIS, né? Aí você lembra dessa parte? Ai, lembro. Até onde elas vão, né? Atrás dessa escola, não é? Sim, sim. Ai, é muito linda essa. Não, é muito triste, né? Porque eles já começam a fazer a lavagem cerebral nas crianças, né? Das mulheres que eles roubam. Então, eles pegam todos os meninos, né? E as meninas eles provavelmente utilizam ali para venda. E também lembrar, né? Assim, é claro que o filme eu acho que não vai conseguir mostrar tudo, mas uma coisa é que nós aqui do Ocidente e tal, do Brasil, por exemplo, a gente acha
que eles lá não são, eles não têm atitudes pederastas, por assim dizer, né? Que eles são machões e não sei o quê, mas não é assim. Eles têm os meninos que eles vão transformar em homem e tem os meninos que eles usam sexualmente. Então, eles não têm essa coisa de não violar outros homens. Eles violam homens, eles violam mulheres, eles violam crianças, meninos. Tem os meninos que são vendidos para o comércio também da violação do corpo, né? E tem os meninos que são enviados para serem novos soldados, né? Serem transformados. Eu acho que esse é o caso que mostra no filme, né? Os meninos que são levados para serem educados dentro do pensamento do ISIS, né? Do pensamento mais extremista muçulmano. Aprendi, tá vendo? Tá mutado. Entendi. É importante fazer essa diferenciação, né? Porque muitos que combateram o ISIS são islâmicos também, né? Que também tiveram seus filhos sequestrados, e tudo mais. Ah, no caso, a sua crítica é a própria religião institucionalizada, né? Nesse ponto. A É. hierarquia e o patriarcalismo religioso. Bom, e tem a hora ali que ela consegue, né, dentro do cativeiro, telefonar, né, Ai, para poder sair. nossa, essa cena é maravilhosa também, porque mostra que o apoio também é importante, né? Como que as mulheres no poder se ajudavam e parecia que não, né? Não era só da boca para fora. Então, se eu não me engano, era a amiga dela que fez escola com ela, né? Ela vai e vê na televisão que a amiga dela toma uma posição de virar da política e ela consegue adentrar na política dentro dos poderes ali, e aí então ela motiva, ela consegue um grande apoio de resgate de mulheres em cativeiros, e isso, nossa, que tenso essa cena, né, incrível, como tá vendo, a gente não tem como abrir mão, por exemplo, tem muitos anarquistas que falam não é para estar no poder, não é para estar na política, não é para estar em partidos políticos e não sei o quê, mas a questão é que a gente tem coisas que são emergenciais, não tem o que fazer, né? Então, é claro que a gente não vai mudar as coisas dentro do Estado, não é isso também, mas é que tem coisas que dá para se fazer dentro do Estado, tem coisas que a gente consegue ajudar ali emergencialmente, então eu acho que essa é a demonstração. Enquanto mulheres, a gente não tem tempo para esperar uma revolução acontecer, né? A gente tem que pegar tudo que a gente puder, seja braços cobrando o Estado, seja através de coletivos, federações, né? Seja com ONGs, seja com empresas que estão querendo dar apoio, né? Não tem o que fazer. A gente está em um estado de calamidade, de guerra. Enquanto tiver criança passando fome, a gente tem que dar um jeito de conseguir levar comida para eles e ponto, né? Não tem o que fazer. E isso foi uma demonstração de muita garra, de muita força da moça. Por mais que ela não tivesse ali armada, pegando em armas, mas ela estava sofrendo demais. Ela falou na televisão, né, que ela também estava correndo risco de vida, que ela tinha que esconder a família dela, que as coisas o próprio salário dela não era gigante, mas que ela ia dar a vida dela até o fim para conseguir resgatar todas as mulheres que ela pudesse e as mulheres que pudessem ligar para ela, que ela ia dar um jeito de ir até o fim do mundo para pegar aquela mulher de lá, né? E foi cumprido, e ela dita e feita, ela fez, então imagino o quanto de mulheres que ela está ajudando, se é que talvez ela ainda exista, né? Talvez ela ainda esteja trabalhando dentro disso, né? Sim, e tem uma cena ali que eu estranhei, né? Porque era cena, porque elas estavam no cativeiro, mas ao mesmo tempo, né? Parecia até um lugar confortável, né? Assim, tinha almofada, tinha não sei o que, elas assistiram TV. Aí tu pensa assim, não, então. Eu fiquei até em dúvida, pô, mas elas estão aonde? Nem parecia um cativeiro, né? Se tu olhar assim de relance, parece que elas estão no sofá de casa. Só que aí o filme explica, né? Ainda bem que o filme explica, senão ia ficar
uma coisa meio confusa. Só que ela está trabalhando nessa casa, né? Elas todas estão trabalhando, e tem um quarto que elas ficam ali e elas saem para poder arrumar a casa. E eles, inclusive, podem até ir até a varanda, né? Aí depois, quando elas estão pensando em fugir, que ela fala: Olha, o portão nunca fica aberto, nunca fica fechado, porque a cidade inteira é uma prisão, né? Ela fala isso, a cidade inteira é uma prisão. Então é bem parecido com a escravidão do Brasil, do Brasil colônia, né? A única diferença é que não tem um componente racial, mas era assim mesmo, né? Muita gente acha assim que, por exemplo, é, poxa, se os escravos eram uma quantidade muito maior, né? Havia uma quantidade muito maior de escravos do que pessoas brancas. Por que os escravos em determinadas cidades, por que os escravos não se revoltavam, não fugiam? Não é fácil fugir, né? Imagina como é que você vai fugir de uma cidade inteira, que a cidade inteira é do ISIS, né? Uma cidade do ISIS. Como é que você vai fugir? Então, por isso que eles tinham ali até liberdade para ir até a varanda, para poder botar roupa no varal, tipo, não era uma coisa que elas ficavam trancadas dentro de casa, né? O cativeiro era a própria cidade. Isso aí é uma coisa realmente muito, muito pesada, né? Muito, muito, muito bizarra de se pensar, né? É assustador, né? E também para onde você iria? Vai fugir para onde? Mesmo que conseguisse escapar da cidade, você ia ficar distante de uma outra cidade por quilômetros a pé. É algo assim, eles nem imaginam, né? Tipo, deixa elas lá, que elas têm que lavar, passar, cozinhar, enquanto a gente faz nossas coisas. Qual vai ser a mulher que tem coragem? Porque se elas tentam fugir, a punição é muito alta, né? Eles têm diversos tipos de forma de tortura, então é quase impensável você pensar em fugir de uma situação dessa. É algo assim realmente catastrófico. Poxa, pensar que ela teve tanta coragem de enfrentar, de conseguir, aquela cena da moça grávida, né? Bem no momento em que elas estavam fugindo, provavelmente o estresse fez com que ela entrasse em trabalho de parto. Nossa, e esse é o apoio que as mulheres se dão quando a gente está numa situação de muita violência, de muita situação assim, e a gente vê isso acontecer, essa união, e a consciência de classe sexual, ela já existe nas mulheres. A gente só está tentando agora despertar isso, né? E não só nas mulheres, nos homens também, com certeza, mas o foco tem que ser as mulheres, porque senão a gente só fica falando dos homens, e a gente precisa agora dar o protagonismo para as mulheres poderem demonstrar o que nós temos de cultura, o que nós temos de hábitos de fato. É muito intenso, assim. Uma cena que eu acho muito legal é tipo, né, saindo um pouco da parte mais dramática, que é quando a moça tá dormindo, sabe? E elas estão se acordando para ir fazer a afronta, e aí uma delas tá dormindo, aí a moça chega, a Baal, né? Baal, não sei falar o nome dela, Bahad, qual que é? Tá desligada aí, eu acho. Bem, Agora eu não lembro o a nome. da principal, você Barrar. Barra, isso. A Barra chegou e acorda, amiga. Acorda, flor do dia, fazendo carinho nela assim, sabe? Acorda, minha linda, tem que levantar, vamos. E ela ficou dormindo, ela vai, acorda, bela adormecida. E ela, daí ela não tá querendo acordar. Daí ela vai, acorda, daí a outra chega e fala: Olha, minha linda, se você acordar, eu vou fazer um chá para você. Dela, se você fizer um chá, eu acordo. Você vai fazer um chá para mim mesmo? Dela, eu vou. Aí, sabe, eu achei isso muito bonito, de mostrar, tipo, como que elas se amavam ali, se cuidavam, tinham essa coisa, porque depois de terem visto tanto, né, elas estão na fogueira, assim, aí elas estão cantando, dançando, aí uma entra, assim, no estado mais triste, aí a outra já puxa para cima e fala, não, sai dessa tristeza, vamos brincar, sabe? Vamos sair, porque senão consome, né, aquela situação, consome
tem um vídeo que eu postei no meu Instagram, que mostra as mulheres do fronte de Rojava. E aí elas falam, né? Ah, eu acho que você viu uma cena do filme que mostra, né? Que ela fala assim, ai, tão lindas, né? E elas são todas lindas, né? Que coisa. É, tem uma cena do filme que ela tá falando assim, eles têm o cara, né? A menina mata o cara do grupo rival, e aí o outro liga para o celular do irmão, cadê meu irmão? Daí ela falou, ele tá morto. Aí ele pegou e falou assim, ele tá aí no céu agora, no paraíso. Daí ela diz, não, ele tá no inferno, porque quem matou ele foi uma mulher. Daí ele desliga na cara dela, porque eles ficam achando, né, que se morrer na mão de uma mulher vai pro inferno, né? Então isso deixa eles ainda com mais medo de morrerem e tudo mais. E aí no vídeo da entrevista elas falam que é fácil, na verdade, atacar eles porque eles são muito ruins de mira e a moça fala, não é legal matar seres humanos, mas como a gente não tem escolha, então a gente festeja sempre que a gente consegue, a gente faz brincadeira, a gente se elogia, a gente ri das coisas, a gente está sempre rindo. Então a alegria, a felicidade, a construção dessa inspiração, ela precisa ser coletiva diariamente. A gente tem que aprender a fazer isso umas com as outras, sabe? Amar, cuidar, inspirar. E aqui no Brasil a gente foi ensinado a rivalidade entre as mulheres. A gente foi ensinadas a desconfiar, a cobrar das mulheres o tempo todo. E quando a gente vê ao contrário, mulheres se unindo, mulheres se cuidando, se dando atenção, aí sim é que a gente começa a ver a revolução acontecer de fato. Então, os homens podem fomentar essa união entre as mulheres, né? Falar bem das suas amigas, falar bem uma das outras, mostrar os pontos positivos uma das outras. Isso não é só uma coisa, isso é a própria revolução. Entendi. E a atriz que faz a Barra é a Golshifteh Farahani. Não sei se pronuncia assim, mas ela é uma atriz, cantora francesa e iraniana. Ai, muito linda, ela interpretou muito bem. Palmas para ela. Ela foi muito boa. Deu para emergir Sim, bastante na personagem. sim. É, tem outra coisa da questão ali do momento de tensão ali, quando elas libertam as crianças, né? Isso aí já é no final do filme. E aparece uma criança armada apontando para elas, né? Ai, nossa, Então, momento de tensão. A tensão é porque a gente pensa, né? Atirar ou não, né? Essa é uma criança, mas está armada, tipo, né? O que que vai ser ali naquela hora, né? mas aí a própria criança se assusta, né, e joga a arma e corre. Sim. Nossa, graças a Deus, porque a gente fica nessa tensão, né? Será que vai atirar? Será que não vai? Eu sou uma criança, meu Deus. Eu Mas achei daí que fosse o filho dela, né? Eu achei que, caramba, justamente o filho dela, mas não era não, era outra criança. não. Ai, meu Deus. E quando fala de criança, sempre mexe com o nosso coração, viu? Meu coração se mexe muito com criança. É uma cena muito bonita, né? Quando chega no final, você falou que pode dar spoiler, né? Pode Porque dar spoiler. porque no final, né, chega, tá tudo explodindo e de repente chega o filhinho dela, nossa, como eu choro nesse filme, é de chorar, viu? Nossa senhora, é muito linda aquela cena, é muito bonita. Ele fazendo carinho nela. Foi tão assim romântico esse momento que eu fiquei pensando, será que ela tá sonhando? Porque, né, ele chega, faz carinho nela, limpa o rosto dela assim, dos escombros, e aí ela abraça ele e é uma emoção tão, não é aquela coisa que a gente está acostumada, né, de choro e não sei o que, aí se joga, não, é uma coisa assim muito mais sensível. Ai, olha, claro que eu sei que nem todo mundo vai assistir, mas é um filme que depois que você assiste, a gente começa a entender o amor que as mulheres sentem pelas coisas. Eu acho que isso é muito importante de ser falado,
como que a gente sente emocionalmente tudo isso. E não é que os homens não sintam, não é isso, é só que a gente já viu a história do mundo muito pela ótica masculina. A gente precisa agora ver pela ótica feminina as coisas, porque foi escondido de nós. Você falou essa questão da escravidão, né? Teve uma mulher, eu vou precisar lembrar o nome dela, ela é uma mulher negra, e ela salvou muitas pessoas escravizadas, ela fazia, ela fugiu do lugar onde ela estava escravizada, pela trilha na floresta, matando os caras e tudo, e conseguiu fugir. Aí depois ela teve uma coisa na consciência dela de buscar as outras pessoas, ela volta, busca as pessoas, né, que você falou isso, então as mulheres têm muito essa história de resgatar pessoas, sabe, de tirar elas das violências, tipo, a gente vê histórias de mulheres e homens também da Palestina, que quando eles conseguem sair da Palestina e por algum motivo eles conseguem alguma bolsa de estudo, alguma coisa da ONG, eles voltam para a Palestina para poder salvar a família, porque o amor é tão grande, né, que eles não conseguem pensar, eu estou aqui, consegui comprar minha casa, consegui minhas coisas, mas eu não vou conseguir me desvincular da minha família, de imaginar que eles estão lá, que eu não posso resgatar. Então, muitos que saem, muitos são que estão na Palestina, por exemplo, que conseguem ganhar bolsas de estudo, são vangloriados pela própria comunidade, porque sabe que essa pessoa vai ser uma grande voz futuramente para a ajuda da liberdade dos palestinos, né? Porque realmente não dá para você desvincular da sua família, não dá para você desvincular os laços de amor que nos fazem querer revolucionar, eu acredito, sabe? Que é a inspiração da revolução. É quando a gente fala, isso está valendo a pena. Por quê? Porque eu amo as pessoas que eu estou lutando aqui, eu amo, eu sinto, sabe? Enfim. Eu falo muito, Du, você tem que me travar, senão eu fico aqui a noite inteira. Não, pelo contrário, estou achando você até sucinta nas suas observações, né? Eu já entrevistei pessoas aqui muito mais prolixas, né? Pessoas que Pronto. tu faz a primeira pergunta, ou então sua apresentação inicial, a pessoa, 45 minutos depois, a pessoa termina. É um manifesto, né? É, Então, eu gosto de dinâmica. você está até respondendo rápido as coisas. Mas então, Ah, a tem gente que já ser chegou aqui, objetivo, é o mundo né? da... Então a gente está aqui tá no final do filme. Se você quiser fazer mais falar mais alguma coisa, se não, a gente pode já fazer as considerações finais, entendeu? Uhum, Demos 1 hora e 22 minutos de live, muito tá bom. bom. E se você quiser, você pode repostar essa live no teu canal, tudo bem? Ah, legal, eba. Fechou. A gente, acho que as considerações finais, né, do filme e tudo mais, é um filme que vale muito a pena assistir, e que a gente tem que usar, a gente está com uma grande qualidade, que é assim, gente, o Brasil é o melhor país de se pesquisar, na minha concepção, acho que talvez do mundo. O Brasil é o melhor de todos para a gente descobrir as coisas, a gente tem uma internet que por enquanto ainda é uma internet livre, né? E a gente não sabe disso. A gente pensa que a gente está limitado em conhecimento, mas o Brasil é um dos melhores países para se estudar e se pesquisar do mundo. Tem países que a pessoa não pode nem entrar na internet em páginas, por exemplo, a Europa. Muitos países da Europa que parecem mais avançados do que o Brasil não é mais avançado do que nós. Que tem, por exemplo, você vai numa biblioteca, uma livraria, só tem livro religioso católico, nem livros de esoterismo se encontra lá, né? Tem coisa, isso acontece nos Estados Unidos, principalmente agora que o Trump até tirou, né, a história negra das bibliotecas e tudo mais. Então, o Brasil ainda é um dos países melhores para estudar, para pesquisar, para conversar sobre temas. E que nós mulheres temos muita, por mais que
a gente está em guerra, né, de violência patriarcal, sim, perigoso andar na rua, a gente sofre várias mazelas, mas a gente ainda tem uma certa liberdade de estudar, de falar, estamos aqui falando, né, e tudo mais. Vamos usar essa ferramenta, entende? Vamos respeitar. Assim, os professores, os pesquisadores, né, as coisas novas que apareçam, pessoas falando coisas estranhas, escuta, se for muito estranho, dá uma atenção, usa a ferramenta do ChatGPT, usa a ferramenta Wikipédia, usa tudo que você puder usar, porque isso é muito importante. Ah, mas o ChatGPT dá muita informação errada, tudo dá informação errada, né? Quando era enciclopédia, quando as enciclopédias chegou, porque eu sou do tempo que ainda não existia computador, né? Por mais que não pareça, eu nasci em 88, então quando eu tive eu tive o prazer, né? Meu pai é professor, mas a gente é da comunidade, né? Sempre foi da comunidade do Jardim Ângela. Mas meu pai gostava muito de livro, então ele investia muito em livro. E ele investiu nas primeiras edições da Barça lá, da enciclopédia, e já reclamavam da enciclopédia Barça, falavam que era falso, que tinha muita informação errada, parecia um desincentivo da gente olhar para a Barça. Mas mesmo que tenha informações erradas, deturpadas e tudo mais, leia a Barça, leia a enciclopédia. A Wikipédia é a mesma coisa, vai ter coisas erradas? Vai, mas leia, pesquise, converse com professores, pega o ChatGPT, mesma coisa, das empresas, vai falar coisa errada, vai, mas vê, usa a ferramenta, porque a gente não pode deixar de usufruir aquilo que dá liberdade de estudo e pesquisa, né? Não tenham preconceito, pelo contrário, vê a internet, o Google, usa todo tipo de ferramenta que puder para estudar, usa, porque senão a gente vai estar perdendo algo que a gente tem de muito maravilhoso e que muitos países não têm. Quantas mulheres vocês acham, tipo, do Afeganistão não queria poder pegar um computador e pesquisar alguma coisa livremente? Quantas mulheres queriam poder ter, sabe, a oportunidade de usar um chat GPT da vida? Então, não vamos deixar de usar. É claro que para fazer imagens ou coisas do gênero é problemático para a natureza, não estou falando isso, estou falando para a questão de pesquisa, estudo, né, e questão de informação, porque a gente que é da base, a gente sempre é afastado da educação, sabe? Toda vez vão vir falando que estudar é chato, que estudar é ruim, depois que os livros mentem, que depois não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas a única coisa que salva o mundo é a verdade. A verdade é o que nos direciona para o bem maior de todo mundo. Ah, mas a verdade existe? Existe, gente, pelo amor de Deus. Líquido é líquido, sólido é sólido, a terra é redonda, enfim, a verdade ela existe, ela não é, nem tudo é relativo. Por isso que existem pesquisadores, porque a gente está atrás de mostrar a realidade tal como ela é, enfim. Usem as ferramentas de pesquisa, conversem com as pessoas, vejam documentários, leiam livros também, é muito bom, né? Mas usem tudo, enquanto a gente pode. Essas são as minhas observações, considerações finais. E as Filhas do Sol, maravilhoso. Assistem para ter inspiração. Apoiem o canal do Du também. Ajudem ele com o Pix, que ele merece. Muitos anos aí no trabalho, né, cuidando para que as informações sejam passadas. E com paciência. E todo dia mais de não sei quantos vídeos só de entretenimento para nós. Não só de entretenimento, mas entretenimento informativo. Então ele merece aí todo o apoio mesmo. Tá bom, obrigado. Por falar em Pix, eu queria. É que aconteceu um problema de filtração na minha casa, aí meu ventilador de teto ficou parecendo uma escultura pós-moderna. Como é que ficou meu ventilador de Nossa! teto? Aí, quem puder, Caraca, dar um Pix. quem puder doar um ventilador pro Du também, quiser Vai lá. presenteá-lo. É Meu engraçado, né? Deus! Uma pá apodreceu, as outras duas caíram assim. Parece uma Nossa pessoa Senhora! pendurada de cabeça para baixo, com os braços para. Tá um filme de terror isso aí. Se eu fosse Tá, você, tá. tirava. Como é que vai dormir com um negócio desse pendurado? Vai acordar de madrugada achando que tem alguém pendurado aí.
É complicado. Valeu, Não, é gente. complicado. Temos que cuidar dos nossos pesquisadores aí, da galera que, né, dos professores, porque se a gente não cuidar, o governo não vai cuidar, não. E outra, Isso, velho. parece que não, mas não é, é porque hoje tem tanto conteúdo no YouTube, né? É tanto conteúdo que a gente fica achando que é fácil, né? Mas conteúdo bom é que é difícil, então vamos valorizar, né? Entendi. Obrigado mais uma vez. Agradeço mais uma vez aí a Ariadne por estar aqui. Lembrando, o link para o canal dela vai estar na descrição, tá? E ela fala sobre diversos assuntos assim relacionados à questão da mulher e também à questão relacionada ao anarquismo. Então, muito obrigado aí, Ariadne, mais uma vez, por estar aqui, né? Falando comigo na live. Pretendo trazer outras vezes aí. Peço para todo mundo que Eva, sim, arte conceitual é. Peço arte para todo mundo conceitual. é, peço a todo mundo aí que compartilhe essa live. Teve pouca audiência, mas é questão do YouTube mesmo. Às vezes uma live fica com muita audiência, outra live fica. Ontem e hoje o YouTube não foi bom para mim, mas anteontem foi muito bom. Então também, contanto que às vezes ele dê muita audiência, tudo bem. Importante, contanto que não bana mais meu canal, eu agradeço. Então, valeu, obrigado a todo mundo aí. E compartilhe mais essa live aqui para que mais pessoas tenham acesso e tenham conhecimento sobre o filme, sobre a história do povo curdo. Até a próxima. Tchau, tchau. Terminando. 3, 2.